Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Lar da Agatha. Esse é o meu vlog de leitura de Mr. Mercedes, do autor Stephen King. É uma releitura para mim do primeiro livro, é uma trilogia do Bill Hodges, que é um detetive de romance policial, por assim dizer, do Stephen King. Não é muito a área do King, né? Porque o King escreve mais um terror, um psicológico, usa muito do sobrenatural. Ele é bem conhecido por isso. Mas na verdade a área do King é o que ele quiser escrever, porque eu acho que ele escreve tão bem que qualquer gênero literário que ele quiser, ele vai conseguir. E aqui no Mr. Mercedes ele nos apresenta o detetive Bill Hodges, que nós vamos acompanhar ele numa trilogia que começa com o Mr. Mercedes. Eu li esse primeiro, mas eu não li o 2 e o 3. Então quando eu comecei o canal lá em 2017, eu já tinha lido há um tempo, e aí eu já tinha esquecido. Falei, nossa, eu já não lembro mais detalhes do livro que eu queria comentar numa resenha. Então eu fiquei empurrando, falei, não tem como fazer uma resenha agora, vou ter que reler ele para depois fazer uma resenha. Então agora, nesse momento do canal, eu acho que uma releitura é muito bacana trazer em forma de vlog. Vou trazer uma resenha sem spoilers também, mas esse vlog vai ser repleto de spoilers, porque aqui eu quero comentar passo a passo do que eu achei do livro. Comecei ontem essa leitura e estou achando deliciosa. Eu lembro que eu amei a primeira vez que eu li, mas agora assim, nada aqui vai ter de muito surpreendente, eu acho, porque a parte principal da história eu me lembro o que aconteceu. Acho que mais os detalhes mesmo que eu não me recordo. E o King não é um autor muito, sabe, que vai te surpreender com os plots e tal, não é isso. As histórias dele costumam ser bem construídas e você vê personagens bem construídos, bem aprofundados, que isso faz com que a sua experiência de leitura seja muito especial. É o que eu sinto lendo Stephen King e é o que eu já estou sentindo aqui logo no início. Ontem, na live, lá na Twitch, eu li até a página 44, que é onde eu estou no momento. Eu marquei algumas coisas que eu queria comentar aqui. Eu acho que logo de início a gente já tem uma introdução muito pesada, né? Que começa com Mercedes cinza. E aqui um grupo de pessoas está precisando muito de emprego e vai ter uma feira de empregos que vai começar logo cedo no centro da cidade. E lá nesse auditório onde vão acontecer essas entrevistas de emprego, né, são prometidas 1000 vagas. Pelo menos 1000 pessoas sairão empregadas. Então logo no início a gente acompanha o Og, que ele tá indo 11h20 da noite, ele já tá indo pra lá pra dormir na fila pra ser um dos primeiros. E ele imagina que ele vai ser o primeiro da fila. Só que pra surpresa dele, ele chega lá e já tem uma galerinha, né? Esperando na frente dele, já dormindo na fila. Então é uma noite fria, gelada, nebulosa. E lá tem a Janice Cray. A Janice Cray é uma garota nova também, que tá com o neném de colo. E ele olha assim, ele já julga, né? Porque tipo, nossa, ela tá com o neném de colo aqui nesse frio, sabe? Vai passar a madrugada inteira, que realmente não tem ninguém com que ela pudesse deixar dessa criança. E aí ela fala o seguinte: sou Janice Cray e minha bolotinha de felicidade é Patty. Então ele já conhece a Janice ali, que é a pessoa que tá na frente dele na fila, né? E ela já se apresentando, os dois se apresentando, ela diz: eu tive que trazê-la. Ela fala da Patty, que é a filhinha dela. Não tenho mais ninguém, literalmente ninguém. A garota da minha rua não podia ficar a noite inteira, nem que eu pudesse pagar, e eu não posso. Se eu não conseguir um emprego, não sei o que vai ser de nós. Ela ainda diz que outras pessoas estão na fila e estão olhando e julgando também, né? As pessoas me veem com um bebê e acham que sou irresponsável. Eu percebo, vejo nas expressões delas, vi na sua. Mas o que mais eu poderia fazer? Mesmo que a garota lá na minha rua pudesse ficar com Patty a noite toda, eu teria que pagar $84. $84. Já separei o valor do aluguel do mês que vem e fora isso eu não tenho mais nada. Aí ele não precisa se desculpar se é isso que você está fazendo, né? Ela fala, mas é isso mesmo, eu sou uma mãe solteira desempregada e quero pedir desculpas a todo mundo por tudo. Aí ali você vê o peso, né, da personagem, da vivência dela. E aí ela continua. Às vezes tenho vontade de pedir desculpas por Columbine, pelo 11 de setembro, por Barry Bonds, por ter tomado esteroides. E ela soltou uma risadinha semi-histérica. Às vezes tenho até vontade de pedir desculpas pela explosão do ônibus espacial. E quando isso aconteceu, eu ainda estava aprendendo a andar. E aí ele fala, não se preocupe, vai ficar tudo bem, eles começam a interagir. Só que aqui o Stephen King coloca muito claro o peso dessa personagem de ser uma mãe solteira desempregada, o peso social que ela carrega.
o quanto isso é danoso para ela, o quanto isso é difícil para ela. E ele traz uma profundidade de personagem. Gente, isso é na página 2 e 3. Isso acontece nas páginas 2 e 3. Na página 1 é o Og chegando na fila, na 2 ele conhece a Janice, na 3 ela tá reclamando dos seus problemas para eles, com toda a razão. E aí na 4 e na 5 a gente vai vendo os dois se aproximando, porque ele já começa a pensar, tipo, ele levou um saco de dormir, ele vai deixar pra ela com a neném. E essa parte do livro é muito pesada, porque eles começam a se aproximar, você fica, oh, ele tá se aproximando dela, que legal. Ela é solteira, ele é solteiro, né, na fila, rola um clima. Você já começa automaticamente a shippar, né? Você fala, ai meu Deus do céu. Ele empresta o saco de dormir, ela entra lá com a neném e começa a cuidar dela lá, que ela troca a fralda, amamenta. E ele vai ajudando ela assim e ele pensa, mesmo sem numa parte romântica, ele pensa, amanhã cedo, na hora que a gente sair daqui com a nossa vaga garantida, eu vou pagar um café da manhã pra ela. Eu vou levar ela e a Pat pra poder tomar a Pat, né, que é a filha, pra tomar um cafezinho da manhã. Isso nada demais. Só que aí você vai passando e o King tem uma coisa assim muito forte na escrita dele, que ele não cria um jump scare, ele não cria muito isso, essa coisa tipo, nossa, a revelação bombástica, no último segundo uma desgraça vai acontecer. Stephen King te fala antes. Antes ele já te fala, você tá lá todo, e ele pum, solta uma frase, você, e aí você fala, não acredito que isso vai acontecer. Aí você tem que aguentar a sua angústia até a coisa acontecer. Eu acho isso muito mais incrível e é uma coisa no King que funciona super comigo. Ele fez no Cemitério também, no livro Cemitério, tem um momento onde ele fala que tal personagem foi a última vez que falou antes de morrer, ou coisa assim, você fica, fulano vai morrer então, puta que o pariu. E é assim que Stephen King funciona. E aqui não é muito diferente, né? Tem um momento em que ele anuncia isso, né? Ele tá lá falando sobre o casal, né? Que tá se conhecendo e que tá ali trocando ideia e tal. E outras pessoas criticando ela. Tem gente gritando quando a neném chora, fala, ai, cala a boca dessa criança. E não sei o quê. E dentre essas pessoas que estão ao redor, tem um cara lá que fala alguma coisa alto lá e o King fala. Esse era Keith Frias, cujo braço esquerdo em pouco tempo seria arrancado. É você. Gente, o que é essa violência no meio da história? Tá todo mundo na fila, esperando para abrir o negócio pro emprego de manhã cedo. O Keith tá na fila também, que falou alguma coisinha atrás do cara ali. Mas o Keith é o cara cujo braço esquerdo será arrancado daqui a pouco. Você... Como assim? Quem vai arrancar o braço dele? Aí você já fica nervoso. Então o King não se apoia muito nesses padrões de susto, nesse tipo de narrativa. E funciona super, porque esse livro é meio que um romance policial, né? Você tem um crime, tem um detetive aposentado que vai fazer investigação de outras coisas. E nisso o King coloca essa profundidade de horror, né? Que ele é muito bom com terror e com horror também, que ele te deixa muito chocado com aquilo que você está lendo. Ele te deixa... No terror, acredito, eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que o terror seria aquela antecipação de uma coisa ruim que vai acontecer, que te causa aquela angústia. E o horror seria a parte mais visceral, né? De você ler alguma coisa e ficar tipo... quando você lê. E acontece, eu acho que essas duas coisas nessa cena inicial. Logo nessas primeiras páginas, você se aproximou do Og e da Janice e da nenenzinha à toa, porque simplesmente aparece uma Mercedes cinza no meio da neblina e acelera com tudo e atropela todo mundo que tá na fila. E aí chega essa Mercedes e mete o pau em cima deles e a cena é muito forte, muito forte. Eu avisei que ia ter spoilers, né? Mas isso tudo acontece até a página 17, que foi a abertura do livro. Então, a abertura do livro já tem esse momento onde o Og ainda se joga em cima do saco de dormir para tentar proteger as duas. E a última coisa que ele vê é a roda em cima da cabeça dele. E a partir dali a gente descobre que morreram os 3 esmagados, fora outras pessoas que morreram nesse acidente. E ainda houve tempo para ele pensar. Talvez ele desvie. Essa pareceu ser a melhor chance deles, provavelmente a única. Ele levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo, mas um pneu enorme consumiu sua visão. Ele sentiu a mão da mulher agarrar seu antebraço. Houve tempo de torcer para que o bebê ainda estivesse dormindo, e aí o tempo acabou. Bom, depois disso não tem muito o que acrescentar nesse momento, né? Vou falar mais do livro em
outro aspecto aqui, outra parte. Mas o detetive aposentado é o Bill Hodges e ele se aposentou há 6 meses atrás. E o caso do Mr. Mercedes, que como a mídia chamou, que é o cara que veio com a Mercedes e matou esse povo atropelado, aí você linka a história, né? Lá na frente, quando começa a falar do detetive, você descobre que ele aposentou e esse caso é um dos casos que ficaram em aberto, porque numa vida de detetive, 30, 40 anos de carreira, ele não conseguiu concluir todos os casos, né? Nem todos foram satisfatórios ou tiveram um desfecho. E esse do Mr. Mercedes, o assassino escapuliu, não tem como encontrar. E aí ele recebe uma carta do Mr. Mercedes na casa dele falando: agora você tá aposentadinho, queria só falar pra você que fui eu que fiz. E eu fiz isso, isso, isso e aquilo. E você não vai me achar, porque geralmente esses assassinos, eu sei, eles são pegos porque eles repetem, eles não conseguem parar de matar. Eles têm essa ânsia por matar e mata, até que eles têm uma falha e a polícia pega. Mas não vai ser o meu caso, porque eu já me saciei bastante naquele crime. E aí o Bill Hodges lê aquela carta, que inclusive é muito mais pesada do que parece, e deixa a gente nesse aspecto, tipo assim, abre essa possibilidade, né, a partir dali até onde eu tô, de que o assassino tá à solta e ele precisa investigar isso para tentar encontrar ou não. E aí é a história principal que esse livro vai tomar. Gostaria de destacar que, como eu já li o livro, é uma releitura, eu já sei que o vilão é extremamente asqueroso e eu já sei que nesse livro aqui você não tem essa coisa de quem é o vilão, quem será que era o assassino, quem é o Mr. Mercedes. Você não tem isso. Ainda não revelou onde eu tô, em 44 páginas, mas eu sei que logo vai revelar, porque o livro tem isso, o ponto de vista do assassino e o ponto de vista do detetive. Tira para boa parte do público, teve gente até já falando no Twitter, quando eu falei da releitura, que eu não gosto porque eu já sei quem é o assassino, o pessoal fala, então não quero nem ler o livro, não tem a surpresa. O King não se apoia nessas surpresas, o King se apoia em boa descrição, em boa construção de personagens e histórias. E ele vai fazer isso com maestria aqui. O vilão é extremamente doentio. E isso é muito bizarro. É um tipo de coisa que King faz com muita perfeição. Então você vai ter essa parte de romance policial e você vai ter também essa parte de terror muito forte. Logo nessa carta que ele manda pro Bill Hodges, ele já tenta torturar o policial, né, o detetive aposentado, psicologicamente, falando: você não conseguiu, né, resolver até agora, aposto que você já deve estar aí com a sua arma pronta para poder se matar, porque até onde eu sei, os policiais costumam se matar depois que eles aposentam. Então ele provoca o policial, ele provoca o detetive aposentado, e ele descreve coisas que nenhuma outra pessoa saberia, a não ser ele, o que confirma a identidade dele pro Hodges, né, pelo menos a veracidade da carta. Onde ele ainda chega a descrever que ele estava usando um preservativo porque ele estava com medo de ejacular, de tanto tesão, de tanto prazer naquele crime que ele estava cometendo. Ele ficou com medo de ser identificado por vestígio de sêmen no local. O que mostra que o assassino é extremamente meticuloso, e ele explica como que ele não deixou cabelo, nenhum vestígio no carro, ele conta todos os detalhes na carta. É uma carta longa e é muito pesado. Esse assassino é muito pesado, esse criminoso é muito doentio, e eu tô muito interessado em ler o resto do livro, porque eu sei que é uma história muito incrível, e o Bill Hodges vai ter que sair da sua aposentadoria aí, vamos ver o que vai acontecer. Conforme as coisas forem acontecendo, eu volto aqui no vlog e conto mais pra vocês o que eu tô achando. Até o momento eu tô achando a leitura maravilhosa, deliciosa, assim, intrigante. Eu li 44 páginas assim, foi muito fluido. Acabou a live, tive que parar de ler, mas vou deixar pra ler sempre em live. E é uma leitura deliciosa. Se você não leu ainda Mr. Mercedes, gente, corre! Mas tem muitas partes que são pesadas de ler. Mas o contexto, a história, a escrita é muito perfeito. Gente, eu vou atualizar vocês sobre a minha leitura de Mr. Mercedes. Hoje é dia 3 de março e queria comentar que eu estou um bagaço da laranja. Acabei de desligar a live aqui, é uma quinta-feira. E hoje eu tomei a minha 3ª dose de vacina. Meu braço tá latejando demais agora. E eu tô com sono, tomei Pfizer, 3ª dose de Pfizer. E eu tô cansado com sono, trabalhei hoje o dia todo, fiz live. E agora são, deixa eu ver aqui no celular, são 10h16 e eu vou gravar o vlog aqui pra vocês antes de ir pra cama.
Vou gravar porque eu acabei de ler aqui e eu quero comentar. Sabe quando você... O bom do vlog é isso, né? Sabe quando você quer fofocar? Eu quero fofocar. E eu quero fofocar com você que já tá aqui pros spoilers. Porque as outras pessoas não tem como eu sair falando pra quem não leu o livro. E no grupo, a gente tá fazendo a leitura coletiva. E no grupo o pessoal ainda não chegou a data da discussão que a gente vai discutir na segunda-feira. Então, hoje é você que vai me ouvir. O que acontece? Eu pausei aqui, a primeira parte do vlog que eu fiz, eu tinha parado na página 44. Eu pausei e não sabia, justamente no momento onde o assassino é inserido na história, né? Onde a gente começa o ponto de vista dele, que é o Brady. Brady, sei lá como é que eu vou pronunciar o nome dele ao longo do vlog. Vamos ver o que acontece. Ele trabalha na Discount Electronics. É uma loja que vende DVD, computador, essas coisas, e tá em decadência porque a internet chegou e boa parte desse serviço já não consegue atingir mais, né? Já não tem mais demanda para isso. Então eles têm que... Enfim, ele trabalha lá. E além disso, ele tem um segundo emprego que ainda não mencionou aqui o que é. Mas eu já lembro o que é e tá aqui atrás. Ele trabalha no carrinho de sorvete. Vai aparecer essa informação ainda. Nada que é um grande spoiler, né? Mas eu vou descobrir isso, coisa que eu já sei. Ele trabalha nisso, que ele fica andando na rua do nosso protagonista Bill Hodges, né? E ele tem 2 empregos, ele trabalha ali. E ele aqui a gente tem o King botando personagem sempre com um discurso muito interessante. Às vezes é um discurso muito ruim, bem impactante, mas já é algo que você espera daquele tipo de personagem. Mas nesse caso nós temos Fred Linklater, não sei como é que fala o sobrenome aqui, que é descrito de uma forma muito doida. Não consigo entender de fato quem é Fred, mas ainda mais esse livro de 2014 escrito pelo Stephen King, né? Representatividade é uma coisa difícil. Mas aqui a gente tem essa pessoa que tá falando tá ali desabafando na cabeça do Brady. A gente já conhece ele assim, que ele é um ótimo ouvinte, porque a pessoa vai falando, fica igual um lo-fi pra ele. A mente dele vai longe, divagando, enquanto a pessoa desabafa ali. Essa pessoa tá contando pra ele como teve uma discussão com um religioso que tentou converter essa pessoa, né? E falando que todos os homossexuais vão pro inferno, e aí tinha um folheto com os homossexuais indo pra uma caverna de fogo e tal. Eu acho muito, apesar de ser péssima, né, mas é uma coisa muito verdadeira, porque eu tô acostumado com o testemunho de Jeová na porta da minha casa me falando, né, que eu tenho que seguir o caminho de Deus, e papai, tá, querida, guarda pra você. Não sou eu que fui domingo na sua casa te acordar pra poder falar, né, da palavra da Lady Gaga, enfim, da Pablo Vittar. Não vim aqui fazer isso, então não me incomoda. Eu tenho pavor. Mas enfim, aqui tem esse caso que é muito interessante, onde essa pessoa está querendo dizer, você olha pra mim e você vê um homem, não vê? E aí dá a entender que é um homem trans, né? Só que ao mesmo tempo que King escreve de uma forma que você entende que é um homem trans, você vê que Brady e também o patrão trata essa pessoa que é Fred no feminino o tempo todo. Então ela veste chapéu assim assado, veste boné e veste uma calça assim, quase não marca seios na camisa. Provavelmente estava usando binder, né? Não sei, pode ser ou não. Várias possibilidades. Mas enfim, é uma forma do King de colocar personagens, e eu nem acho que o King coloca de uma forma tipo, como que eu vou dizer, comercial, sabe? Tipo, preciso ter uma representatividade aqui. Eu acho que o King caga pra essa forçada de barra de representatividade, minha opinião. Eu acho que ele coloca porque o King tem uma ideia, na minha opinião, o que eu já li dele, acho que ele tem uma ideia do que as pessoas são, o que une as pessoas, o quanto as pessoas querem, como é que eu vou dizer? Difícil expressar o que eu acho que o King acha, né? Porque não é meu lugar fazer isso. Mas é a impressão que eu tenho quando eu leio. Que o King tem a sua visão do tipo... Na cabeça dele, uma pessoa trans passaria por esse tipo de situação e seria uma situação que ele descreve de forma bem desagradável, ao mesmo tempo que ele descreve como o Brady tá cagando pra isso. O Brady é um psicopata, né? E tá nem aí que Fred tem um problema de discussão com uma pessoa homofóbica, transfóbica, enfim. E aí, enfim, o diálogo é muito doido, é muito incrível, porque ao mesmo tempo que traz essa discussão à tona aqui, você tem uma profundidade agora no personagem que é o Brady, ou como que ele lida com as outras pessoas, como que ele ouve, como que ele responde, quando ele devaneia alguma coisa, ele fala, sempre diga a verdade. Então ele fala, me distraí aqui por um minuto. E você entende como, aos pouquinhos, como funciona a mente desse psicopata, como que ele lida e convive com as pessoas ao seu redor, no trabalho e tal.
E Fred demonstra bastante preocupação com Brady, falando, você tá trabalhando muito, esse outro emprego seu é uma porcaria, você tem que conseguir uma coisa melhor. E, enfim, existe um aprofundamento aqui, que eu acho bem legal. E aí, eu tô falando isso porque quando vem esse aprofundamento, essa leve amizade, a introdução do Brady, né? Não uma amizade, né? Mas assim, é o ciclo social dele, onde ele tá inserido. E a gente tá ali, conhecendo ele melhor, conhecendo as pessoas em volta dele, o trabalho dele, a rotina dele, do psicopata do livro, né? Que é o Brady, que assassinou todo mundo atropelado lá no início. E aí, do nada, o Stephen King com aquelas coisas do nada dele, né? Do nada ele coloca assim, tá conversando lá com o Fred e coloca... O que Fred diria se contasse a ela como foi a infância dele, quando matou o irmão e a mãe o acobertou? Aí você... Matou o irmão, né? Tudo bem, né? Um psicopata, mas ele matou o irmão e a mãe dele acobertou. Como foi isso? Então, a partir daqui, as coisas começam a ficar muito esquisitas, porque até o momento, apesar da gente saber do crime que Brady cometeu, a gente ainda acha um cara ok. Porque, tipo assim, você não descobriu os podres dele ainda, como funciona a mente dele, é mais o ciclo social. Então, na hora que chega daqui pra frente, você vai conhecer como funciona a mente de Brady, como que Brady é ruim, tudo que Brady já fez e como que ele chegou até ali, né? É o que eu tenho curiosidade também. E ainda termina assim, ó. E por que ela não acobertaria? Porque ele fala que a mãe dele acobertou o assassinato do irmão. Afinal, foi em parte ideia dela. Só que aqui, novamente, a gente tem o narrador, que na minha opinião é a mente do Brady, no ponto de vista do Brady, narrando isso aqui. Porque, por exemplo, o narrador é tendencioso ao ponto de dizer, afinal, foi em parte ideia dela. O que me dá a entender que, apesar de não ser o Brady narrando, é como ele enxerga a situação, sabe? Então aqui justifica duas coisas pra mim. A gente não sabe se de fato a mãe de Brady teve a ideia em parte ou não, ou se é a mente dele que enxerga dessa forma. Porque essa parte dos capítulos é justamente o ponto de vista dele. Dia 7 de março, fiz live agora, acabei de encerrar a live e estava lendo Miss Mercedes. Cheguei na página 112 e não sei o quanto eu tenho para comentar aqui na história agora, não vou acrescentar tanto quanto nos outros momentos que eu falei muito. Gostaria apenas de comentar que na página 87 tem um momento que questiona muito o comportamento das pessoas, né? Que vai linchar uma mulher que, com o suposto erro dela, a suposta participação dela indireta no crime do Miss Mercedes, né? Que é a senhora Trelawney, que é a dona do Mercedes, que foi roubado. E é uma mulher rica, poderosa, então já vista com outros olhos e tal. E tem um momento onde o Bill Hodges já está começando a sua investigação, né? Fazendo uma investigação, continuando a investigação, mas agora de forma clandestina, porque ele já está aposentado, ele não pode fazer isso, é fora da lei fazer isso, mas ele vai fazer essa investigação, né? E aí ele conhece um segurança aqui lá do condomínio onde ela morava, que ela já morreu, né? Ela se suicidou com o ocorrido, porque era a pressão muito grande. E no livro fica bem descrito, não poupa o nosso detetive Bill Hodges do erro também, que assim como ele, outras pessoas policiais, todo mundo, a mídia sensacionalista, acusou ela de ser cúmplice, mesmo que indireta, por ela ter sido culpada, julgava ela, né? Tratava ela de forma hostil, porque ela tinha sido negligente, e, sabe? O cara roubou o carro dela, você fica... Mano, ela pode ter outros defeitos, mas como ela era muito supostamente arrogante, sabe? Descreve que ela era uma mulher muito arrogante, muito fechada, fria, seca. Então e ela ficava na defensiva e ela negava as coisas que às vezes era óbvio, mas por vergonha ela não queria assumir que ela esqueceu a chave no carro, coisa do tipo. Eles não têm certeza como que o assassino conseguiu a chave do carro dela, mas eles suspeitam que ela deixou a chave no carro. E tem um momento onde ele tá conversando com segurança e o segurança comenta coisas pra ele, tipo, olha, na época em que ela tava aqui, né, era muito pesado. Tinha gente que escreveu, por exemplo, puta assassina. Foi algo que foi pichado no portão dela, sabe, no muro dela. Christine, de Stephen King. O carro velho tá lá, o poçante, dando uma guinada lá e não sai do lugar. Mas enfim. E essa hostilidade muito grande com ela, sabe, esse ataque muito fervoroso que ela sofreu, acabou combinando muito forte, ajudando, né, intensificando a sensação que ela tinha do quanto ela estava desamparada daquela situação e acabou se matando, o que eu acho muito triste pra personagem.
Então eu queria destacar que na página 87 a gente tem esse ponto. Mas logo depois o Bill Hodges vai atrás da irmã dela para poder dar uma olhadinha nas coisas, dar mais uma investigada. E lá nessa investigada ele descobre que o Mr. Mercedes, assim como mandou uma carta pro Bill Hodges agora, falando ai, fui eu que cometi o crime, pipipipopô, na época ele mandou carta pra Olivia Trelawney também. E ele mandou carta pra ela. E a gente já sabe que ele fez isso, porque ele se orgulha um pouco antes da gente descobrir dessa carta, especificamente a gente poder ler a carta, ele se orgulha de ter convencido ela a se matar. Sabe? Ele falou, ela estava desesperada mesmo, então é o que ele descreve que foi o que ele mais gostou. Que ele teve o crime, que ele esmagou o pessoal com o carro e ele falou, ai, nossa, foi maravilhoso. Mas aí a gente descobre que ele gostou mais de ter botado ela na beira do precipício e empurrado ela do precipício, que ela estava se sentindo muito mal e fez com que ela se matasse. Ele acha que essa delicadeza, essa dificuldade, essa complexidade desse tipo de crime, que é induzir uma pessoa a se matar, era muito mais interessante do que simplesmente pegar um carro e atropelar todo mundo. Ele acha que esse crime era mais frívolo, assim, em comparação. Ele tinha mais orgulho do que ele fez com a Trelawney. É muito triste, muito pesado. E aí a carta tem aqui, onde ele fala, por favor, espero que você leia essa carta. Na carta ele fala que foi abusado desde criança, que a mãe dele ameaçava ele. E gera uma certa empatia com ela, sabe? Provocando essa empatia com ela logo de início para abrir um caminho com ela ali. E aí ele começa a jogar a culpa nela, intensificando que ela já deveria estar sentindo um pouco culpada. A mídia, a polícia em cima, e ele já sabia, porque na mídia já se falava de forma assim sobre a Trelawney, né? Então ele já sabia. Então quando ele mandou a carta, ele meio que deu aquela enterrada naquela dúvida dela, naquela sentimento de culpa, ele cravou isso no coração dela. Mais no final da carta ele coloca, senhora Trelawney, por quê? Por que você deixou a chave na ignição? Se eu não tivesse visto aquilo quando eu estava caminhando em uma madrugada insone, nada disso teria acontecido. Se você não tivesse deixado a chave na ignição, aquele bebezinho e sua mãe ainda estariam vivos. Não estou culpando você, tenho certeza de que sua mente deveria estar cheia de seus próprios problemas e ansiedades, mas queria que as coisas tivessem sido diferentes. E se você tivesse se lembrado de pegar a chave, nada daquilo teria acontecido. Eu não estaria ardendo nesse inferno de culpa e remorso. Então ele culpa ela ainda mais, ele pressiona ela ainda mais, sabe? Muito pesado. E a gente descobre que ele deixou logo no início do livro um caminho para conversar com o detetive Hodges através de um site, né, de chat clandestino, uma parada mais deep web, e o detetive descobre nessa carta que ele já propôs isso para Trelawney também, e ele conversou com ela provavelmente por chat, e deve ter sido onde ele intensificou essa sensação de culpa nela poder matar ela. Então isso mostra o quão perverso e premeditado é o assassino. Sem contar que a gente descobre aqui também no ponto de vista dele, que é muito... Gente, o ponto de vista dele é muito podre, é muito pesado de ler. Muito. Ele já chega em casa, a gente sabe que ele mora com a mãe, que a mãe é alcoólatra, e que ele matou o irmão, né? A gente já sabe, não sabe como. Isso ainda vai contar, eu lembro que conta, mas eu não lembro como. E aí ele vai pro porão dele, ele fica lá no porão, onde ele faz tipo um escritório, tudo é autodestrutivo, assim, dos computadores, porque tem senha, se ele não falar a senha certa em 10 segundos, todo o HD será queimado e tal, enfim. Ele é tudo premeditado, claro, ele parece um virginiano mesmo. E aí, no caso, a gente vê a relação dele com a mãe, ele leva uma pizza, a mãe tá tipo de lingerie e roupão, e o roupão tá meio aberto, então ele repara na calcinha dela, então tem aquele desejo sexual, aquela tensão sexual dele com a mãe sabe, provoca ele, ela faz ele dar um beijo de boa noite nela, e rouba e passa a língua no lábio deles, viu? Lendo essa parte, sabe? Me ajudem. E aí, tipo, é muito pesado essa ideia de que ele fala assim, quando ele vê que é muito intenso e eles não podem falar sobre isso, ele descreve, ele e a mãe dele, essa tensão sexual, ele fala que aí ele tem uma vaselina e ele usa essa vaselina pra se aliviar, tipo, pensando na mãe, assim, mas o cara que pegou o carro, só passando em cima dos outros, matando todo mundo, tipo, todas as coisas são tenebrosas, mas começa a falar da parte sexual dele com a mãe, você fica, não, ai, não, é horrível. Mas é muito interessante, porque a construção do personagem é muito incrível.
Você entende como ele é capaz de qualquer coisa e ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz. E isso é um perigo muito grande. Ele é extremamente perigoso. E um personagem que pode ser tão real, sabe? Você fica... Mas estou amando a leitura, apesar disso tudo. Na verdade é por causa disso tudo, né? A gente vai ler um livro do Stephen King já esperando essa desgraça toda. O terror do Stephen King tá muito nisso, né? A construção profunda de personagens, e ele entrega isso novamente muito bem. Eu falei que ia falar pouco, falei que quase 10 minutos aqui. Sorry. Olá. Hoje é dia 8 de março e nós estamos aqui para falar mais de Mr. Mercedes. Eu acabei, acho que a segunda parte. E vou começar a parte Isca Envenenada, que é na página 145. Mas eu preciso comentar sobre essas últimas páginas que eu li aqui, que foram bem interessantes. O detetive Hodges conhece a irmã da falecida Trelawney, que é a Janelle, não sei como fala. E ele já fica super encantado, acha ela muito gostosa. E aí, enfim, rola um clima ali, mas ele começa, através da irmã, descobrir mais sobre a Trelawney, o que é muito interessante, porque... fica o ponto de vista do quanto ele, né, quanto polícia, o parceiro dele, a polícia toda, enfim, a mídia, estavam tanto falando dela de forma sensacionalista e superficial, acusando ela, e aqui ele se aprofunda em quem ela é, né, ele conhece um pouco mais através da irmã, e aí isso pesa, né, ele começa a entender como seriam as coisas, descobre que ela tinha toque, que ela teve uma vida bem difícil psicologicamente, assim, porque ela tinha várias dificuldades, ela ficava muito nervosa, muitas crises de ansiedade, era muita coisa que essa mulher tinha, desde muito pequena, a irmã dela relata. Então era uma mulher que provavelmente não esqueceria a chave a chave na ignição, como eles achavam que ela tinha esquecido. Isso é um ponto muito importante, né? Aí depois ele passa aqui para uma conversa com Jerome, né, que é o vizinho dele, que é um rapaz que ajuda ele com o gramado, ajuda ele com a informática, com todas as coisas que ele não é capaz de fazer porque ele mora sozinho e... um homem hétero de 50 e poucos anos já não dá conta, né? Não sabe fazer as coisas sozinho. Precisa de ajuda. E o Jerome é o cara que ajuda ele. É um adolescente que ajuda ele. E é interessante porque aqui é um personagem negro, com uma família negra, vizinha do Hodges, e traz sempre esse ponto de vista da vivência dele e como que é isso dentro do ponto de vista tanto do Hodges, que é um homem branco aposentado, policial aposentado, quanto do próprio Jerome, o que ele tem de aspirações na vida dele, e quanto do vilão que observa as pessoas ao redor do Hodges e destila o seu racismo de forma muito grotesca. E ele é um vilão bem repulsivo, então você já imagina que ele vai fazer coisas assim, mas quando... E você fica dentro da mente dele, né? Então é muito, muito... repulsivo tudo que ele pensa, tudo que ele fala sobre tudo, e o Jerome não vai escapar disso. E eu gosto muito dessa proximidade do Bill Hodges com o Jerome, porque o Jerome se mostra um garoto muito, muito, muito inteligente em diversos momentos, e ele representa o lado assim jovial, né, que o Hodges já não tem mais, que já passou para ele, que é outra geração. Então ele vai precisar desse suporte, né? E o Jerome representa muito bem essa parte, que é como se fosse, eles até brincam aqui, como se fosse o Watson do Sherlock dele, porque ele vai precisar desse apoio, ele não dá conta de tudo, ele não sabe tudo, e ninguém sabe tudo, né? Ninguém tem todas as respostas, e duas cabeças pensam melhor do que uma, como eles também mencionam aqui. E aí tem um momento onde o Jerome fala com ele assim, é muito bizarro, porque não tem aqui grande surpresa do tipo, ai meu Deus, quem será a próxima vítima? Meu Deus, quem será o assassino? Meu Deus, não tem nada disso. Na história mesmo, o próprio detetive Hodges, claro, está tentando descobrir quem é o assassino do Mr. Mercedes, mas a gente já sabe. E a gente está dentro da cabeça do assassino. E nesse ponto aqui que eu tô, a gente já sabe que o Brady, que é o assassino, ele já está pensando, tipo, em muitas coisas que ele pode fazer. Ele já pensa em suicídio e aproveitar num suicídio com um colete cheio de explosivos, matar o Barack Obama que era o presidente da época, né? Num dos discursos que ele pode fazer de visitas à cidade e tal. Ele pensa várias coisas absurdas. Ele pensa em afetar o Bill Hodges de outra forma também, com crimes e tal. E ele é o cara o Mr. Taste, que chama, né? Que é o tipo um senhor sabor. Que é o cara do carrinho de sorvete que passa na vizinhança. Então é ele, a gente sabe que é ele. Então é muito macabro a gente acompanhar a história sabendo que ele está passando tão perto do Bill Hodges, tão perto de todo mundo observando.
e tem um momento onde ele sai com o Jerome ali para poder tomar um sorvete e eles falam, vamos até a sorveteria. Se até o meio do caminho o cara do sorvete passar por a gente compra um sorvete com ele. Aí você pensa, imagina o Bill Hodges comprando um sorvetinho com o Mr. Mercedes. Meu Deus, muito tenso. Não acontece, eles não se cruzam ali, mas aí tem um momento onde o carro do Brady passa, né, com sorvete assim, e eles já voltaram da sorveteria, e aí o Jerome fala assim, nossa, agora o Hodges fala, agora o sujeito aparece, como quem diz, agora o sorveteiro passou aqui, né, que na ida a gente teve que ir até a sorveteria. Aí o Jerome olha pra ele e dá um sorriso, o homem do sorvete é como um policial. Aí o Bill Hodges fala, hã? E o Jerome responde, nunca está por perto quando se precisa dele. Aí, pum! Bem na sua cara, Bill Hodges, bem na sua cara. E para seguir aqui na história, o Bill Hodges aceitou entrar no site do Under Blue Umbrella, sei lá, Under Deb's Blue Umbrella, sei lá, um site difícil, que o assassino do Mercedes mandou para ele na carta, para ele acessar, para eles conversarem num chat, ele aceita entrar. E aí ele manda uma mensagem que vai tirar o Mr. Mercedes do sério, porque ele tá assim, todo, o Brady tá achando, eu sou excelente, e eu vou manipular o velho detetive e tal. Só que ele subestima a capacidade do detetive de também atacar ele, afetar ele. E aí ele manda o seguinte, já vi muitas confissões falsas na vida, mas essa é inigualável, se referindo à carta que ele recebeu. Estou aposentado, mas não sou burro. Evidências retidas provam que você não é o assassino Mercedes. Vai a merda, babaca. E aí o Brady fica surtado, ele fica tipo, meu Deus, fui eu. Começa a gritar dentro do cantinho dele, ele fica puto e aí ele decide agir. E a gente já sabe que nesse momento que ele quer atacar uma pessoa próxima ao Bill Hodges, no caso ele escolhe o Jerome, que andam sempre juntos, é um dos poucas pessoas próximas do Bill Hodges, ele fala, é o único amigo que ele tem. E como que ele vai fazer com que o Jerome sofra? Ele pensa, o seu cachorro, o Odell, e ele pensa, vou novamente pesquisar os venenos e vou dar um fim nesse cachorro. E você fala, você vai atacar o cachorrinho? Porque o Jerome passeia com o cachorro dele, e você já fica... O livro não tem isso do tipo, sabe, um grande suspense pra poder te atacar, assim. Você já sabe de antemão o que o vilão quer fazer. Então você acompanha até lá se ele vai conseguir ou não executar aquilo que ele planeja. E isso é muito interessante, é muito intenso. Você fica assim, será que ele vai conseguir agora matar o cachorro do Jerome? Eu me lembro de algumas coisas na leitura. Eu me lembro de uma morte. Tem uma pessoa que já até apareceu aqui na história que eu lembro que essa pessoa vai morrer. Não vou falar agora porque eu quero falar no momento que isso acontecer. E também posso estar me enganando em quem é que morre. Mas eu acho que ele consegue matar o cachorro do Jerome, eu acho que ele faz isso. E o King não tem dó da gente, né? A gente lê o livro do King sofrendo horrores, com o coração apertado, porque ele dilacera os nossos corações mesmo. Ele é assim, impiedoso. E eu acho que ele consegue matar o cachorro do Jerome, eu já estou sofrendo. Lá vamos nós, né, para nossa confusão de Mr. Mercedes, com coisas horríveis que estão acontecendo. Eu estou em live nesse momento, o pessoal tá em sprint, eu tô deixando eles aqui lendo, enquanto eles leem eu gravo o vlog aqui com vocês, porque eu já bati minha meta de hoje, não tem nada para ler nesse momento, então eu vou aproveitar o sprint para fazer vlog. E eu gostaria de eu marquei uma parte aqui, que é a página 148, em que é muito nojento. A gente já sabe da relação do Brady com a mãe, que é muito estranha e que tem uma tensão sexual ali, mas fica muito bizarro no momento onde ele fica muito estressado, ele fica com raiva porque ele tá discutindo com o Hodges, né, através do Deb's Blue Umbrella, ai que nome horrível de falar, do site, né, eles estão discutindo e tal, trocando mensagens, e ali nesse momento ele fica com muita raiva. A gente percebe que nos momentos de enxaqueca, por ele ser contrariado, pelas coisas fugirem do controle dele, ele vai num refúgio, e esse refúgio é deitar na cama da mãe amada. Na hora que ele vai deitar na cama da mãe, ele deita lá e ela fala, docinho, você está tendo uma daquelas noites? Se prepare. E ele estou. Aí ele sente o calor das lágrimas nos olhos. E ela, uma bruxinha, dessa vez uma das grandes, que é o nome que eles dão pra dor de cabeça. E ela pergunta, precisa de uma mãozinha? Ela já sabe a resposta, está latejando contra a barriga dela. Deus do céu, é muito bizarro, é muito...
enfim, ela masturba ele ali, né? E aí ele volta vai dormir bem calminho. Aí você, meu Deus do céu. Ele tá provocando, né? Ele foi lá e fez uma carta pro detetive Hodges no início, né? O aposentado Bill Hodges. E ali a intenção dele era levar o Bill Hodges ao suicídio, como ele fez com a Trelawney. Só que depois ele percebe que não vai rolar, que o Bill não tá nessa situação psicológica frágil que a Trelawney estava. Mas o problema é que o Bill começa a provocar ele. E aí começa a falar que ele não é o verdadeiro assassino do Mr. Mercedes, que ele é um mentiroso, um farsante e tal. E toca na maior ferida do Brady, né? Porque como ele comete esses crimes, faz tudo escondido, ele não faz escondido porque ele tem medo do que vai acontecer com ele. Ele faz escondido porque ele precisa do anonimato para continuar fazendo outras coisas, né? E isso é muito bizarro, porque no fundo ele tem muito orgulho do que ele fez. Ele quer ser conhecido como o assassino do Mr. Mercedes, ele quer a glória que ele considera de ter esse feito no currículo dele, ele quer ser conhecido por anos pelo crime que ele cometeu, umas bizarrices assim. E todo esse orgulho que ele tem é ferido quando o detetive começa a provocar ele e falar: você é um mentiroso qualquer da internet e tal. Isso vai deixando ele puto da vida, ele decide matar o cachorro do Jerome, que é o amigo do Bill Hodges, né? Que é o vizinho, que é o garoto, o adolescente que ajuda o Bill Hodges com informática e coisas do tipo. E ele tem um cachorro e você fica assim: ai, não mata o cachorrinho não, pelo amor de Deus. Mas ele quer matar. Mais uma vez, o autor coloca aquela jogada que eu falo da escrita dele, que ele já te anuncia alguma coisa antes da desgraça acontecer, ou então antes de qualquer coisa acontecer. Ele não fica assim, tipo, ele não te dá plot twist na hora que você tá lendo e a coisa simplesmente acontece. Ele já te dá um indício de que alguma coisa vai acontecer. Como aqui nesse momento, na página 162, ele tá conversando com o amigo dele, né, que é o Pete. E aí o Pete tá resolvendo um outro caso e ele chega e fala: você não adivinha o que eu consegui resolver, não sei o quê. E o Bill Hodges gela, porque ele pensa: meu Deus, ele descobriu o Mr. Mercedes na minha frente, vai tirar a glória de mim. Porque apesar dele estar aposentado, ele tá numa ligação emocional muito forte com esse caso agora. Ele tá conversando diretamente com o assassino do Mr. Mercedes, então ele tem esse orgulho, essa coisa de querer resolver o caso ele mesmo. Todos os personagens acabam tendo esses lados falhos, né, que é muito interessante, o King coloca isso muito bem. E aqui o Bill Hodges tem essa coisa de, apesar dele saber que ele está errado, que ele não pode seguir uma investigação que é contra a lei e que ele está retendo provas e todas as coisas que são criminosas, ele ainda assim fica muito, mas muito assustado e tipo, não é possível que o fulano vai resolver esse caso agora, que eu estou tão prestes a concluir a investigação, estou tão próximo. E aí ele descobre que o amigo dele tá resolvendo um outro caso que estava pendente de um outro assassino. E aí ele tipo, ai que alívio. E aí ele sente até meio estranho, ele fala: nossa, como é que eu tô me sentindo aliviado que ele não pegou o Mr. Mercedes, né? Enfim, era pra eu estar feliz que ele pegando o Mr. Mercedes, mas não, eu quero eu mesmo pegar. E aí no final dessa parte, né, quando ele tá desligando, ele sai de casa pra poder fazer alguma coisa. Acho que ele vai até a casa de repouso, onde a mãe da Trelawney tá até hoje, que é uma senhorinha, tá lá até hoje internada nessa casa de repouso. Ele vai lá com a irmã dela, que é a Janelle. Os dois estão numa química muito boa, eles já estão assim, tô sentindo um cheiro de romance lá, uma tensão sexual, alguma coisa. Então eles vão juntos para a casa de repouso visitar a mãe dela. Só que quando ele tá indo, a parte termina assim, ó. Ele sai de casa sem saber que não vai voltar. Então o King tem muito disso, você já sabe que alguma coisa vai acontecer, porque ele não vai conseguir voltar pra casa agora. Aí você fala: meu Deus, alguém vai matar ele? Não é isso que impede ele de voltar pra casa. Vou contar agora pra você o que impede ele de voltar pra casa. O que impede de voltar pra casa é que depois, quando os dois conversam com a mãe dela lá sei lá, no asilo onde ela tá, ele passa e lasca um beijo nela, aí ele lasca um beijo na Janelle, aí você vai tipo, Aí ele fala: passei a tarde toda querendo fazer isso, agora vamos entrar, vou fazer... Ela fala isso pra ele, né? Vamos entrar, vou fazer um café e você faz o seu relatório. Mas a parte do relatório só acontece bem mais tarde. Eles não bebem café nenhum, você... querida, que delícia beber outra coisa. Aí é muito legal essa cena porque tem um momento de descrição sexual aqui, né, da cena de sexo, e eu achei, na minha opinião, achei bem realista com o que eu imagino que seja a circunstância, né.
É um detetive que está investigando o caso para uma cliente e ela se sente carente, ela está envelhecendo, ela já tem 40 e poucos anos e não envelhecendo, mas ela já não está mais tão jovem, ele já está bem mais velho e ela se sente segura e confortável com ele para poder querer uma foda rápida e é isso que ela quer, porque tipo, ela até depois, enfim, a cena é muito descrita, tipo, muito constrangedor e tá, tipo, ele preocupado, ele tá se sentindo fora de forma, ele pensa, ai meu Deus, será que ela vai sentir repulsa, meu corpo mais velho, mais relaxado e tal? Então são umas paradas assim que parece ser bem realista, sabe? Do que você imagina de uma cena de sexo nessa situação. E ela tipo falando pra ele, cara, cala essa boca e por favor fica quietinho e deixa eu sentar e ter um bom momento de sexo, porque geralmente eu tive experiências bem ruins e eu tô precisando de um sexo bom, pelo amor de Deus, fica quietinho. E aí é muito engraçado, porque ela não deixa ele mexer e ele fica parado e ela tipo, deixa que eu mexo. Aí ele dá uma mexidinha no quadril, ela para e eu achei o máximo. Ele fala, não sei quanto tempo eu consigo estar lá, né? Coitado, não é sempre que tem alguém sentando nele, ele já tá aposentado, já faz um tempo que ele não faz. Aí ela, é melhor você conseguir. É melhor conseguir, Detetive Rhodes. Conte os números primos, pense nos livros que gostou quando era criança, soletre xilofone, de trás pra frente, mas fique comigo, já estou quase lá. E ele fica com Janelle, pelo tempo que ela precisa. Aí eu, Detetive Rhodes, arrasou! A química sexual foi bem aproveitada. Mas dentro dessa visita que ele faz no asilo um asilo de gente rica, né? Da mãe da Trelawney, ele descobre que a mãe da Trelawney tem momentos de lucidez, mas a maioria do tempo ela tá fora, assim, a mente dela já não tá lúcida mais. Só que no momento de lucidez ele é chamado para ir lá conversar com ela. E aí, interrogando ela, resumindo, ela começa a falar pra ele coisas que na época ele não sabia, na época da investigação. Porque ele foi muito soberbo, ele e o Pete, na época da investigação, eles culpavam a Trelawney por ela ter supostamente deixado a chave no carro. Então era muito arrogante da parte dele, a polícia muito arrogante. E o autor mostra isso, né? Aqui você percebe muitos erros da polícia também na investigação, que culminaram no suicídio dela. Só que a mãe da Trelawney acaba contando pra gente uma informação muito valiosa, de que ela se queixava de muitas coisas. A Trelawney se queixava da forma como a polícia tratava ela, e ela mantinha correspondência com o Brady online também, no Deb's Blue Umbrella, que é o mesmo site que ele conversa com o Bill Rhodes. Só que ele descobre que ela reclamava o seguinte, que ela não dormia muito bem. Ela diz que a Trelawney ouvia fantasmas, tinha fantasmas em casa, e ela ouvia a voz da mãe da criança com o nenenzinho no colo, lá no início do livro que ele atropelou na feira de empregos. Dentre as vítimas do atropelamento tinha uma mulher com o neném no colo, né? Então isso assombrava ela ouvia o neném chorar à noite, ela ouvia a mãe da criança questionando, gritando, né? Por que você deixou ele assassinar meu bebê? E foi por causa disso que a Ollie, ela fala a Ollie, né? Que é a Trelawney, que ela se matou, foi se sentir muito culpada e essa pressão funcionou muito bem. E aqui você tem um estalo de tipo, o Brady fez alguma coisa no computador dela para durante a madrugada ficar sons, porque ela era uma mulher mais velha, paranoica, e ela não sabia mexer com tecnologia, e como que ele colocou isso, né, na casa dela para poder fazer com que ela suicidasse, botasse ela ainda à beira do precipício psicológico ali, ela já estava super abalada, e ela ficava ouvindo fantasmas, e na verdade provavelmente ele usou o computador dela para poder infiltrar esses sons. É muito bizarro, muito pesado. Uma parte muito bizarra também é que o Brady tá passando, né, no carrinho de sorvete, e isso é muito importante porque a gente tem um psicopata solta e ele está trabalhando como, além dele trabalhar na parte de informática, né, que ele atende computadores em casa, a gente descobre que ele atendia a Trelawney, então ele tinha acesso à casa dela, tinha acesso ao computador dela, mas a parte mais assustadora é que trabalhando como Mr. Tasty, que é o cara do sorvete, tem uma cena de, por exemplo, duas garotinhas correm pelo meio-fio com dinheiro na mão. Sem dúvida, aprenderam com os pais e na escola a nunca se aproximar de estranhos, principalmente homens estranhos. Mas quem poderia ser menos estranho do que o velho Mr. Tasty? Então é muito assustador que quando você começa a procurar suspeitos, né? O cara que todo mundo acha que é amigo da vizinhança, que é o cara do sorvete que passa todos os dias na sua rua, é cordial, sorridente, alegre e faz a alegria das crianças com o sorvetinho. E você mal imagina que ele é um verdadeiro psicopata, então isso é muito perigoso.
Outra parte muito legal é que ele descobre, o detetive Bill Hodges descobre que como foi que o carro foi usado, né? Como que eles acusavam ela de ter deixado a Trelawney, de ter deixado a chave no carro, mas na verdade ele descobre que não foi isso. Ela dizia o tempo todo, eu não deixei. Ele descobre que pela paranoia dela, ela já era uma pessoa que tinha toque, várias coisas, então ela jamais, no perfil dela, ela jamais deixaria a chave no carro, não condiz com quem ela era. E ainda assim eles nunca acreditavam nela, porque eles achavam que essa era a única possibilidade do Mr. Mercedes ter roubado o carro. Só que conforme a investigação nova que ele está fazendo vai caminhando, ele descobre outras formas, e uma dessas o Jerome, que é o adolescente, vizinho dele, que ajuda ele nessas coisas de tecnologia, apresenta para ele, fala que chaves de aproximação, que se aperta, que você trava e destrava o carro com essa chave à distância, e que isso é muito fácil, porque é um código que é emitido, um sinal, e alguém pode usar um aparelho que pode copiar esse sinal e depois abrir o carro. Então não precisa necessariamente ter a chave, é só você estar com um aparelho desse perto do carro quando a pessoa acionar a chave do carro. Então quando ele aprende esse detalhe, o Jerome fica tipo assim, mas como que a polícia não sabe disso? Tipo, ele fala, ela não saber, tudo bem, mas você não saber, né? E dá um coice nele que eu acho ótimo, ó. Tem coisas sobre as quais as pessoas que trabalham em concessionárias de carro não falam, Sr. Hodges. Eles não mentem exatamente, mas apagam da memória, como o fato de que a abertura de um airbag pode salvar sua vida, mas também pode enfiar os óculos nos olhos e cegar alguém. A alta taxa de capotagem de alguns utilitários ou a facilidade de se roubar o sinal de uma chave inteligente. Mas os policiais que cuidam de roubos de carro deveriam saber dessas coisas, não é? Deveriam saber. Aí você fica, bem na sua cara, Bill Hodges, bem na sua cara. A polícia, né? Incompetente. E aqui agora já avançando, eu li bastante coisa antes de fazer essa outra parte do vlog, eu estou na página 215, que é a parte do livro que se chama Chamada aos Mortos. Ele é dividido por partes. E faltam duas partes dessa. Falta o Chamada aos Mortos e logo depois, na próxima, eu já vou acabar o livro. E eu estou na página 215, são 393, se eu não me engano. Mas aqui a gente está num momento muito crucial, que é a morte da mãe do Brady. Ele compra veneno de rato, põe na carne moída, esconde num freezer de um frigobar afastado que ela não costuma mexer, que é na garagem, e deixa a carne preparada para colocar pro cachorro do Jerome e assim fazer o garoto sofrer e fazer o Bill Hodges se sentir culpado. Só que aí ele deixa a carne lá com o veneno bem escondido, mas ele chega em casa, a mãe dele fritou a carne, fez um hambúrguer com a metade da carne e estava envenenando no sofá. Ela fica tentando pedir ajuda enquanto ela já está vomitando sangue, ele já vê que não tem mais o que fazer, não tem como ele ligar para a emergência e dar explicações do porquê que ela comeu a carne envenenada, então ele simplesmente desce pro porão, onde ficam os computadores dele, fica ouvindo ela tendo as convulsões, as coisas na sala e fica pensando, logo logo vai passar, logo logo vai passar, depois eu resolvo isso. E tipo, isso mostra o nível absurdo de frieza da psicopatia desse personagem. É uma cena muito forte, muito pesada e que mostra cenas muito gráficas, sabe? Tipo, de quando ela tá morrendo dessa forma. Então é muito, muito feio, muito pesado e eu fiquei muito horrorizado de ler isso de novo. Tem toda a relação dele com a mãe é a pior parte do livro pra mim, assim, de repulsa. Porque tem toda a parte sexual nojenta que é bem descrita. E depois tem essa parte bizarra da morte dela. E ainda vai descrever em algum momento, eu acho, a morte do irmão dele. Porque ele já fala pra gente no livro lá no início que ele matou o irmão, a mãe sabia e que ficou por isso mesmo. Então eu quero respostas sobre tudo isso. Agora ele tá mega puto que a mãe morreu com os venenos que ele comprou, mas ele culpa o Bill Hodges porque ele fala, ele me irritou e agora minha mãe morreu com veneno. Então ele culpa o detetive, sendo que ele mesmo estava com aquele veneno ali. E nessa raiva explosiva dele, ele decide ir num show de uma banda, de uma boy band, e explodir tudo lá. Então ele começa a traçar um plano para poder fazer isso. E eu acho que ele ainda não desistiu de matar o cachorro do Jerome. Então vamos ver o que vai acontecer na próxima parte. Hoje é dia 26 de março, eu tô aqui deitado lendo Mr. Mercedes e eu tô numa parte muito horrível. Muito horrível. O Brady tá nos contando um pouco, através das memórias dele, a gente tá conhecendo a história dele com a mãe dele e o irmão dele, que é o Frank, que a gente sabe que morreu, que era uma criança mais nova que ele. A gente não sabe por que morreu e agora a gente vai descobrir. E, nossa,
é a parte mais pesada, acho, até agora, assim. Porque o Brady tem uns momentos muito pesados com a mãe. A mãe dele acabou morrendo porque comeu o veneno que ele estava colocando na carne. Isso tirou ele do prumo completamente, né? Ele já não tava normal, mas agora ele tá mais fora da caixinha ainda. E ele tá relembrando que o irmão dele mais novo engasgou, bem novinho, engasgou com uma maçã e na hora do socorro deu errado e acabou que o menino ficou em coma e ele voltou com um problema, um dano cerebral, então ele ficou com um problema bem difícil de lidar depois, então a mãe não sabia lidar e o Brady também não. E aí tem umas cenas horríveis, que dá muita dó, porque essa criança com dano cerebral sendo completamente maltratada nessa casa, e você fica assim... Ai, que mal-estar. Mas a parte do Brady, que a gente acompanha no livro, é muito, muito pesada. Tudo é muito pesado. O Stephen King não economiza em nada aqui. Ele deixa a gente completamente horrorizado, e eu tô muito chocado. Tem uma cena muito simples onde... o Frank, depois que ele já teve o dano cerebral, ele derruba alguma coisa, parece, e acorda a Deborah, que é a mãe, né, de um cochilo que ela tava, ela acorda irritada, dá um soco nele, que ele tem uma convulsão, você fica... Por quê? Por que eu tô lendo isso? Mas o livro é muito bom, mas essa parte tá muito difícil, você fica assim, que dó, mano, caralho. Bom, o final de Mr. Mercedes é uma coisa muito turbulenta. Nós temos também a introdução da Holly, né? A Holly, ela é prima da Janelle e o Bill conhece ela por causa da morte da mãe da Janelle, né? E da mãe da Trelawney, acaba morrendo. E aí a tia da Janelle vem, e aí traz a prima, que é a Holly, e aí o Bill conhece ela. A Holly é muito assim, parece muito introspectiva. Ela tem algumas questões que ela faz um tratamento, né? Que envolve ansiedade, toque, várias coisas. Ela tem várias questões que são um pouco similares também à Trelawney, mas que são mais particulares da Holly. A Holly é muito cativante, ela é uma personagem que aos pouquinhos ela vai se entranhando nos nossos corações, e a gente tem um momento pesadíssimo da morte da Janelle. O Brady fica tão puto da vida com o Bill Hodges que decide matar ele de uma vez. Fala, chega, não quero mais fazer sofrer, não quero mais resolver mais nada, tô puto depois da morte da mãe dele, eu vou resolver essa merda agora. Então ele vai, bota os explosivos numa caixa de sapato, aí ele pega o sinal do carro da chave inteligente do Bill Hodges, como ele fez da Olivia Trelawney. Ele usa o mesmo dispositivo, e ele usa esse dispositivo para copiar o código da chave do Bill, abre o carro do Bill no momento do velório, que ele tá distraído lá, bota a caixa com os explosivos debaixo do banco do carro e sai e espera, num momento ele espera num cruzamento lá, porque ele vai apertar o botão para explodir o carro do Bill no momento certo. E aí, só que na hora H, a Holly tem uma questão, e aí ela tem uma crise. O Bill Hodges decide no carro com a Holly e os pais dela, e a Janelle fala, não, pode ir que eu pego o seu carro e eu levo o seu carro. E aí é o momento em que, no cruzamento, o Brady acha que é o Bill Hodges que está dirigindo o carro, e não é, e ele aperta o explosivo e explode o carro com a Janelle dentro. E a Janelle morre, e a gente fica horrorizado com a morte da Janelle. E é muito triste, porque ela e o Bill já estavam numa conexão muito grande, estavam um casal muito fofo, bem improvável, ao mesmo tempo bem legal de acompanhar. Ele trazia um conforto para ela que ela precisava naquele momento da vida dela, e ela estava numa presença transformadora na vida dele. Então ali o Brady acaba assim destruindo a vida do Bill Hodges. Bill Hodges já estava assim numa vida bem difícil, e depois disso tudo a Janelle foi uma luz assim, e de repente ele foi lá e matou a Janelle. Então você imagina, Bill Hodges ficou arrasado, e ele acaba se aproximando mais da Holly e do Jerome para poder tentar solucionar o último grande ato do Brady, que vai ser a tentativa de explosão do show. E aí fica uma corrida, no final é uma corrida muito grande para ver se eles vão conseguir pegar o Brady antes que ele consiga explodir esse show com todas essas crianças dentro, porque é uma boy band adolescente, então menininhas de 14 anos que estão no show, então assim, um público-alvo muito, muito inocente que o Brady tá querendo atacar. E a gente descobre que o plano dele é realmente genial, como que um cara solteiro,
né, de quase 30 anos, mais ou menos assim, vai entrar num show desse cheio de menininhas, e sendo que a segurança vai estar em cima. E Estados Unidos tem, assim, pelo menos na descrição do livro, você sente que a preocupação com a segurança nesses atos é muito mais intensa do que a nossa, até. Não que no Brasil a gente não tenha segurança, mas lá tem muito atentado, né? Tem muito atentado em escolas, em alvos com crianças, tem coisas de terroristas. Então, assim, existe uma cautela um pouco maior, um rigor ainda maior. Então, ele não sabe como que ele vai passar lá. E aí ele bola um plano brilhante, ele raspa a cabeça dele, ele já estava abatido porque essa situação com o Bill Hodges já está deixando ele abatido há muitos dias, a morte da mãe, então muita coisa deixou ele bem abatido, então ele já está com aquele olho fundo, uma aparência mais magro, e aí ele aproveita em cima disso tudo, acaba com a aparência dele, que ele raspa a cabeça, pega uma cadeira de rodas, porque ele foi lá vigiar o local, ver como era, ele tenta bolar um plano como entrar, ele tem a ideia de entrar como um cadeirante, de uma pessoa que está numa situação assim, uma situação de doença bem avançada, ele simula tudo isso, ele bota bolsa com urina, como se ele tivesse com sonda, nossa, faz um disfarce perfeito, assim, e ele enche a cadeira de roda de explosivos dentro do estofado, nas coisas todas, e o detonador ele bota no colo dele, e para arrematar o plano dele, para ele conseguir passar sem ser revistado, ele coloca um porta-retrato com a fotinha do irmãozinho dele, que era criança, né? E aí ele bota lá, e aí o disfarce dele é dizer, ai, essa banda era a preferida do meu irmãozinho, e ele morreu, e aí agora eu tô aqui por ele faz toda essa coisa, tipo, o Brady é um filho da puta, né? Então ele consegue entrar. E aí ele entra, mas é genial o plano dele, a execução. E o tempo todo o Bill Hodges não sabe aonde ele vai, porque eles não sabem de fato que o show é o alvo dele. Eles sabem que tem algumas coisas acontecendo, tem um show acontecendo, tem não sei o que aqui. Eles começam a olhar eventos e procurar, tipo, onde ele vai atacar. Porque eles conseguem invadir a casa dele, ver que ele tem um plano. Mas o que o Bill não sabia é que a Holly é extremamente inteligente e a Holly é muito nerd de computação e tal, não sei o que. Então ela consegue hackear o computador do Brady na hora que eles invadem a casa dele, e ela descobre que ele comprou ingressos pro show. Só que nesse momento o Jerome quase cai duro, porque ele sabe que a mãe dele vai levar a irmãzinha e a amiga da irmãzinha no show. E aí ele fica tipo, minha mãe com a minha irmã estão no show, que ele vai explodir. E você fica 10 vezes mais tenso, porque o Stephen King tem histórico de destruir o coração da gente. E quando ele mata a Janelle, já é um exemplo. Ai, que triste, rindo de nervoso. Então eles... Quase derrubei o celular. Então eles vão nessa corrida alucinados, três, tentando pegar o Brady antes que ele possa cometer esse último ato grotesco. E aí as coisas ficam mais complicadas, porque eles, na hora que eles chegam lá, eles falam, como que a gente vai fazer? Se ele bater o olho no Bill Hodges, ele já sabe quem é, ele vai detonar o negócio na hora, ele deve estar com o detonador em mãos, então assim, é um ato terrorista, precisa ser muito inteligente, não pode simplesmente vou entrar lá e impedir ele. Qualquer pessoa que for abordar ele já está pronto para poder detonar, então é questão de segundos, então vai ter que ser uma estratégia muito bem bolada. E isso vai causando aflição na gente, porque o Bill Hodges começa a sentir pontadas no peito, e ele começa a infartar durante esse momento. Aí você fala, não, Stephen King, por que você é assim? O Bill começa a infartar e fala, olha, eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir fazer nada, eu já tá quase perdendo a visão, porque ele vai estar desmaiando alguma coisa. Ele fica tipo, vocês vão ter que resolver isso, mas se ele bater o olho no Jerome, ele vai detonar, porque ele também conhece o Jerome. Só que o Brady não conhece a Holly, ele ainda não conhece a Holly. Ele não prestou atenção na prima da Janelle, que chegou recentemente, porque ele já estava surtando nos últimos planos dele. Então, a Holly é quem entra e o Jerome vem logo atrás. E ela leva o porrete do Bill Hodges. Bill Hodges tem um porrete de bilhas, assim, né? Uma meia com bilhas dentro, bem pesado, que ele usa como porrete, ele chama de porrete feliz. E a Holly que chega, quando ela chega bem perto, ela nem fala nada. O Brady tá distraído, assim, tentando ver outras coisas, e ele não percebe a Holly chegando, e a Holly dá logo uma porrada na têmpora dele. E dali ela, ó, esmaga a cabeça dele, ela esmaga um pedaço do crânio dele. E é muito foda, porque a Holly é uma personagem extremamente subestimada. Você descobre que ela tem a idade da Janelle, né, 40 e poucos anos, e ela é tratada como uma criança. Os pais dela não acreditam que ela é capaz de fazer nada, que consideram ela basicamente uma inválida, como se ela não fosse, por causa dos problemas psicológicos que às vezes ela tem, emocionais. Só que, tipo, ela é uma pessoa muito capacitada, e ela prova que ela é uma pessoa muito capacitada. E é muito incrível que o King bote essa personagem dessa forma, sabe? Ele trata ela
de uma forma muito incrível, porque ele mostra toda a forma como ela é tratada pela família e socialmente falando, e o quanto isso afeta ela, o quanto ela acredita nisso muitas vezes, o quanto ela sofre com isso, e o quanto ela não simplesmente supera isso, mas o quanto ela passa acima das expectativas e se surpreende as pessoas ao redor. Então a construção de personagem da Holly é muito boa, apesar dela ser bem secundária nesse livro, né? Mais no final que ela ganha esse destaque, mas eu sei que a gente vai ver muito mais dela no segundo. E isso é muito legal, porque essa introdução da Holly é muito boa no primeiro livro. E aí ela salva o dia e o Brady não consegue detonar tudo e ele termina o livro numa clínica internado com um traumatismo craniano que a Holly causou nele, mas ele ainda tá vivo. Então eu termino o livro com o nosso grande vilão internado, inconsciente, mas sem capacidade de ir para julgamento no momento. A gente sabe que tem um segundo e terceiro livro, então as coisas podem ainda se encaminhar lá. E o Bill Hodges não morre desse probleminha do coração, não morre disso, mas ele perde toda a diversão final. E a gente descobre o que vai acontecer com eles depois. No finalzinho mesmo do livro, o prefeito da cidade acaba dando, tipo, reconhecimento ao Jerome, a Holly e ao Bill Hodges por eles terem salvado a cidade naquele momento, porque eram muitas pessoas que seriam vítimas daquela explosão. Aí a mídia toma conta de tudo, aí soluciona o caso do Mr. Mercedes, vem a Glória pro lado do Bill Hodges e tal, e o Jerome também tem ao lado dele da Glória que ele recebe, e a Holly também. E é muito bacana. É tudo muito interessante, tudo muito fofo. No final a gente acaba tendo um final feliz. Não tão feliz, né? Porque a Janelle morreu. E isso é uma parte que fica uma sombra sobre o coração da gente durante essa história. Mas considerando a possibilidade de um final completamente desastroso, foi um final feliz. E o saldo foi positivo no final, eu acho. E o Brady, na última cena, ele acorda. E ele pergunta, acho que sobre a mãe dele, alguma coisa assim. E aí, tipo, acaba o livro e você fica... Brady está consciente de novo. Meu Deus, o que está acontecendo? What is going on? Aí a gente precisa urgentemente do segundo livro para saber qual vai ser o papel do Brady no livro 2 da trilogia. Se a gente vai ter outro vilão, o que vai acontecer. Como é que a gente vai ter um romance policial inteiro no segundo volume. Qual vai ser o tema. Como que vai estar entrelaçado o primeiro e o segundo livro, e tudo isso a gente descobre lendo Achados e Perdidos. Queria agradecer muito por você assistir meu vlog. Esse trecho final eu tô gravando agora, depois que eu já gravei a resenha, que eu gravei já a resenha do Achados e Perdidos, já gravei o vlog de Achados e Perdidos. Eu perdi o final, eu acho, do meu vlog do Mr. Mercedes, tive que gravar de novo aqui agora, mas foi isso que aconteceu. Eu amei a releitura, eu achei deliciosa. Eu já gostava muito do livro na primeira vez que eu li, eu já sabia que eu tinha gostado, mas agora relendo eu achei ainda melhor. Na primeira vez eu achei um pouco mais lento de ler, na segunda eu achei mais rápido, achei mais fluido, achei melhor ainda. Acho que a nossa bagagem enquanto leitor influencia, né? Hoje eu sou um leitor mais rápido, eu sou um leitor com mais experiência e pude aproveitar mais Mr. Mercedes. E eu já sei tudo que acontece no segundo livro, então eu posso dizer pra você, não perca a chance de ir para Achados e Perdidos, porque eu acho melhor do que Mr. Mercedes. Se vocês gostaram de Mr. Mercedes, corre que eu vou postar resenha e vlog de Achados e Perdidos, e lá eu vou falar por que eu achei ainda melhor do que Mr. Mercedes. Obrigado por me acompanhar, me siga nas minhas redes sociais, tem bastante vídeo aí no canal. Desculpe o tamanho do vlog, ficou imenso, mas é aquilo, né? É especial para aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, e principalmente um conteúdo desse tamanho, para assistir aos poucos ou para assistir tudo de uma vez, seja como for, eu me sinto agradecido. Um beijo e até a próxima!